Agradeço a presença de vocês. Não é uma entrevista coletiva. Eu queria bater um papo com vocês porque eu venho eu e o Pedro, a gente vem acompanhando esses fatos desse rapaz, José Marcondes, e eu acho que agora é a hora da gente esclarecer isso tudo, porque nós achamos que ele ultrapassou os limites da racionalidade. Então eu queria historiar, eu preparei agora, o pessoal está preparando um kit com os documentos que eu acho relevantes para vocês levarem, tá? Mas eu queria já ir adiantando esse nosso bate-papo e pretendo historiar tudo aquilo que ocorreu até agora. Isso começou, acho que ano passado, né, Mamãe? Quando ele começou a escrever alguns artigos sobre o Pedro. Em princípio, ele escrevia artigos críticos durante a eleição. Artigos com críticas ácidas, mas críticas, no campo da crítica. Até aí, sem problema nenhum. O Pedro é um... Ele está no direito dele, né? Sim, claro. O Pedro é, por formação pessoal e profissional, e eu também sou, o Enoque sabe disso, um democrata. Quem não quer ser homem público, não quer ter crítica, não pode ser homem público. Mas aqueles artigos, eu falo ainda da eleição do ano passado, eles popularam da crítica ácida e contundente, mas crítica, para o campo de acusações. E aí ele fez um artigo que inaugurou isso tudo, quando ele dizia que o Pedro colaborava, participava, era conivente e copartícipe numa tal de máfia dos combustíveis. Aí ele saiu da crítica. Aí ele saiu da crítica e foi no campo da acusação criminal. Ele disse com todas as letras que o Pedro cometia crime. E aí nós também fizemos uma coisa que eu sempre faço com relação aos meus clientes que são atacados dessa forma, que é utilizar os mecanismos legais para isso. Ele disse que o Pedro era um criminoso. Nós então ingressamos com ações contra ele por crimes contra a honra nas 3 modalidades: injúria, calúnia e difamação. Ingressamos também com ações de indenização de danos morais. Essas ações, inclusive, nós já deixamos claro lá nas petições que, em havendo a condenação e o pagamento, que o dinheiro seja imediatamente revertido para instituições de caridade do Cuiabá. Ele hoje responde a 7 ações de Pedro. São 4 criminais e 3 cíveis. Ele responde também de outras pessoas 8 ações criminais, mas aí os autores são outras pessoas. Muito bem. Essas ações foram ocorrendo, a justiça teve uma dificuldade muito grande para encontrá-lo, mas por fim o encontrou, intimou, ele compareceu à audiência. Ele propôs acordo a Pedro. Ele disse: o senhor tira todas, e eu estava na audiência, o senhor tira todas as ações e eu paro de dizer que o senhor é mafioso. Foram as expressões que ele usou. O Pedro disse: esse tipo de acordo, sob hipótese nenhuma, nós faremos, os processos continuam. Muito bem. Agora, recentemente, ele postou na sua rede social do Facebook, eu vou trazer também, vou entregar a vocês. 24 de março, eu acho. Então, ele postou lá um escrito dizendo o seguinte: fui intimado de mais uma ação do senador. Eu quero deixar claro, as palavras exatas vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão levar. Mas ele fez escrever o seguinte: esse homem não vai ser governador nunca, eu não vou deixar de ser governador nunca, eu vou matar ele de qualquer jeito, não sei de raiva. Eu vou matá-lo e ele não vai ser governador. Hoje ele fez citação a isso, ele disse: de maneira alguma, eu amo os vegetais e os animais, como eu mataria um ser humano. Pois é, mas aí, na sequência desse texto, ele posta 2 fotos, onde ele se deixou fotografar manuseando um fuzil e uma pistola. São 2 fotos distintas, que eu também vou entregar. E põe um seguinte comentário: estou praticando, se precisar só bota no miolo. Logo depois da ameaça feita contra o Pedro. Eu achei aquilo grave. E por que eu achei aquilo grave? Aí eu vou dar uma pausa nesse procedimento da ameaça
Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Paulo Táxi, tudo bem? Isa. Muito prazer, Isa. Falamos por telefone bastante, né, Isa? Muito. Vamos sentar. Vocês querem um café, uma água? Não, obrigada. Deixa eu ver. Não, pode ser. E aí, quando ele começou a fazer as ameaças contra o Pedro, eu achei por bem, que também é uma conduta de prática do meu escritório, eu fui olhar se ele responde a algum outro tipo de processo, se ele é dado a ser um sujeito violento. Quando ele fez a ameaça, eu falei, Pedro, aqui ele está te ameaçando, nós precisamos tomar uma providência. E o que eu descobri dele? Também tudo é público, eu vou entregar cópias desses documentos a vocês. Eu descobri que ele foi preso em flagrante, roubando 5 litros de combustível no posto de gasolina aqui embaixo. E o depoimento do policial que o prendeu, ele chegou lá com um regador de planta, comprou 5 litros de álcool. O depoimento vai nesse kit que eu vou entregar para vocês. Comprou 5 litros de álcool e na hora de pagar saiu correndo. Saiu correndo enorme. A pé. A pé. E os frentistas acionaram a polícia. E ele foi preso 2 quarteirões depois, tentando pôr álcool no carro. A polícia chegou. Quando a polícia chegou, ele primeiro disse que era policial. Depois ele disse que era jornalista. A polícia inquiriu ele sobre uma touca ninja que estava no carro. Ele não soube explicar. E foi preso em flagrante. Saiu sob fiança. Isso quando, doutor? Os documentos estão vindo, mas isso tudo, você não estava aqui ainda. Eu parei um pouquinho quando esse cidadão ameaçou o Pedro no Facebook. E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber se ele tinha respondido algum procedimento judicial para traçar um perfil dele, para saber se aquilo era uma ameaça ou se era só uma brincadeira. E encontrei esse primeiro processo. Esse processo, se eu não me engano, é de 2011, 2010, mas eu estou montando uma cópia para cada um de vocês. E aí eu descobri esse primeiro crime. Descobri também ele é acusado de cometer um crime contra uma loja de defensivos agrícolas no município, se eu não me engano, era Putanga, furto. E descobri um outro, e esse me deixou preocupado, enorme. A mãe dele, e eu vou entregar o depoimento para vocês, a mãe dele procurou o Ministério Público. Ela disse que não aguentava mais sofrer maus tratos dele. E sofria maus tratos e agressões físicas porque ela não queria mais dar dinheiro para ele comprar droga. Aí eu fiquei preocupado. E nesse processo, onde a mãe dele presta o depoimento, tramita lá com o Dr. Mário Como, o Ministério Público pediu a internação obrigatória dele, obrigatória não, qual é a expressão da nota de internação compulsória. Porque a mãe foi pedir o socorro, que ela não aguentava mais sofrer maus tratos dele. E o Ministério Público pediu internação compulsória e está lá para o Dr. Mário Como definir e decidir. Aí quando eu vi esse perfil dele, em que ele é usuário de drogas, eu fiquei preocupado. Falei, ele pode muito bem cumprir essas ameaças, até porque está sob efeito de entorpecente. Que fiz eu? Uma versão ao superintendente da Polícia Federal do Mato Grosso, narrando a ameaça, mostrando as fotos do Facebook onde ele manuseia armas de fogo, e dizendo que ele estava simplesmente ameaçando o Pedro, que o Pedro ia matar o Pedro, que ele não seria governador do mundo, e que ele estava, inclusive, praticando tiro para isso. Eu fiz essa petição e, como sempre eu faço, eu não... Só um instante, Claro. Paulo. Quais eram as armas mesmo que ele... Um fuzil e uma pistola. Ele posta as fotos dele mandando essa arma. Eu fiz a petição para o superintendente, que é a competência da Polícia Federal, porque é ameaça contra o senador da República, no exercício da função. E eu falei o que na petição, e vocês vão ter uma cópia também. Superintendente, está aqui a ameaça, está aqui a foto. Eu estou pedindo ao senhor, enquanto advogado do senador, que a Polícia Federal tome providências. Tome providências. Muito bem. A Polícia Federal instaurou inquérito, mandou para o Ministério Público e pediu busca e apreensão para o juiz federal na casa dele, para ver se tinha arma, se não tinha. O juiz deferiu. A Polícia Federal foi na casa dele, por isso que ele fala que a Polícia Federal invadiu a casa dele. Ela não invadiu, ela cumpriu uma ordem judicial. O juiz Paulo Sodré? Não, foi no plantão do juiz Jefferson Schneider.
A Polícia Federal foi lá e a ordem, inclusive, do juiz foi para que, se ele se recusasse, que o trouxesse coercitivamente. A Polícia Federal foi na casa dele, não encontrou armas, mas o trouxe para prestar depoimento. Ele presta o depoimento, eu vou entregar agora também, e diz o seguinte: mas isso é só uma brincadeira, eu nunca vou matar ninguém e tal. E diz para o delegado o seguinte: olha, eu não tenho renda, estou vivendo de favor e sou viciado em drogas desde 2006, sou usuário de maconha e crack. Ele disse isso, o José Martins. E ali eu vi que a coisa começou a ganhar um contorno, na verdade, de um problema de saúde pública. Ele é usuário de droga, ele precisa de tratamento. Ele é, confesso, usuário de crack e maconha. Muito bem. Eu fiz essa manifestação, foi instaurado um inquérito policial e ele responde, foi indiciado, inclusive, por crime de ameaça. Aí teve um segundo fato. O Pedro foi na posse do desembargador Orlando Perry, Tribunal de Justiça. Quando o Pedro está saindo junto com sua esposa Samira, e você estava junto, eu acho, veio o Muvuca. Segundo eles, Pedro, Ana Rosa e a Samira, visivelmente transtornado, e diz para Pedro mais ou menos o seguinte: eu também tenho o escrito ipsis litis. Você está pensando que você não tem vergonha de invadir, mandar a Polícia Federal invadir da minha casa? Mas assim, transtornado. Você vai se arrepender ou alguma coisa assim, você vai ver o que vai acontecer com você. O Pedro saiu de lá e veio aqui no escritório. Falou: Paulo, o cara foi lá e falou: você vai ver o que vai acontecer com você. E estava muito transtornado. Parecia que estava sob efeito de entorpecente. Eu narrei aqueles fatos e fiz uma petição novamente do superintendente. Por quê? Primeiro, para levar a autoridade ao que está acontecendo. Segundo, para prevenir o direito do Pedro. O Pedro, aí eu não preciso falar, vocês sabem, em Mato Grosso e fora de Mato Grosso, ele sempre, na condição de procurador, agiu contra criminosos perigosíssimos, organizações criminosas violentas. Ele sempre andou com segurança. Provavelmente vai mudar o resto da vida. Então, e os seguranças do Pedro estão lá para isso, para garantir a sua integridade física e a sua família. Então, o Pedro fez júri contra aquele moço da motosserra, o Pascoal, lá no Acre. Prendeu o delegado da Polícia Federal que matou o delegado de São Paulo. Quer dizer, são pessoas violentas que podem guardar uma vingança para depois. E vai que esse rapaz, José Marcondes, resolve, sob efeito de alucinógeno, partir para cima do Pedro. E os seguranças são obrigados a reagir. Então eu preciso dizer para a autoridade policial o que está acontecendo, para que ela tome providência. E diante dessa segunda ameaça física, pessoal, o delegado mandou para o Ministério Público pediu ao juiz federal a prisão dele. O Ministério Público pediu, o Pedro não. Pediu prisão, pediu que ele fosse impedido de chegar perto do Pedro, fez uma série de pedidos. Eu vou entregar a cópia da decisão do juiz. O que o juiz decidiu? A decisão do juiz Paulo Sodré foi corretíssima. Número 1, proibiu de chegar a 200 metros perto do Pedro. Número 2, todas as vezes que o Pedro estiver num evento público por força do seu cargo, o Muvuca lá não pode estar, e se lá estiver tem que sair, sob pena de prisão. Mandou fazer um exame toxicológico e de sanidade mental, para saber se o rapaz, se o José Marcondes, ele é inimputável ou não, se ele tem noção dos crimes que ele está cometendo, ou se ele está cometendo esses crimes sob efeito de entorpecente do qual ele é confessadamente usuário, ainda mais o crack, que é uma droga extremamente violenta e que causa transtornos imediatos. Está comprovado que o cidadão que utiliza o crack aqui, daí a 2 minutos ele está completamente alterado e pronto para fazer qualquer coisa. E o juiz mandou fazer isso. Então, o que eu estou colocando aqui são os fatos para entender, não é uma discussão de um jornalista com o senador. Na verdade, nós temos mais uma pessoa no Brasil sofrendo com a droga, que é ele precisa de médico, de tratamento. Ocorre que ele tem ameaçado a Pedro. E nós não podíamos ficar inertes, irmãos. Inertes.
E nós fizemos o quê? O que qualquer cidadão faria numa situação dessa, procurando a polícia. Então, na verdade, nós narramos os fatos à autoridade policial e ela, a Polícia Federal e o Ministério Público, fizeram um pedido ao juiz federal que concedeu. E hoje ele é proibido de chegar perto do Pedro, até para resguardar fisicamente o próprio José Marcondes, porque o Pedro conta com seguranças que vão reagir se qualquer pessoa for agredida, por conta até da sua conduta de procurador, como eu disse. Lá no TJ ele estava com segurança? O segurança lá embaixo. Ah, tá. Por isso que ele conseguiu chegar perto. Por isso que ele não conseguiu chegar perto. O José Marcondes foi lá na porta do pleno, lá em cima quando sai. O segurança estava aqui embaixo. Então hoje ele é proibido de chegar perto do Pedro. Se ele estiver num evento público, ele chegar aqui embora. Paulo, uma pessoa nessa situação dele, você mesmo disse, que faz uso desses entorpecentes, o fato de que ele não pode chegar a 200 metros perto do Pedro, seja lá de quem for, que testa essa... Não é um impedimento para uma pessoa que está na situação dele que não tem um certo discernimento dessas coisas, né? Mas o que o juiz disse? Que se ele descumprir uma outra vez, ele vai preso. Mas também, além disso, esses dois são assim, o juiz decidiu, ele já tem que cumprir. Mas em relação ao toxicológico, assim que sair o resultado, se for alegado alguma coisa, qual que é o próximo passo? Fica a justiça ou o Pedro Taques pode... Pedro Taques nada. Pedro Taques a única coisa que ele fez foi narrar os fatos e a ameaça que vem sofrendo. Daí para frente tudo é Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal. O pedido foi formulado pelo Ministério Público, pedido de afastamento, de ficar longe do Ministério Público. O Pedro Taques ele chegou aí numa... Como é que foi assim para a gente entender para que o Pedro Taques, o que ele fez e o que o Ministério Público fez e a Justiça catou? Pedro narrou a Polícia Federal que estava sofrendo ameaças. A polícia instaurou o inquérito, pediu uma busca e apreensão na casa dele para saber se ele tinha armas, porque ele postou fotos dele não usando armas, e iniciou por ameaça. Nesse indiciamento ele confessa ser usuário de entorpecente. Depois disso ele ameaçou o Pedro de novo, aí não nas redes sociais, pessoalmente, na porta do tribunal. E fiz uma outra petição ao superintendente da Polícia Federal. Foi superintendente, ele foi indiciado, foi levado à Polícia Federal, mas não viu isso como um obstáculo. Agora ele foi ameaçado pessoalmente. Aí o delegado mandou para o Ministério Público pediu, de sua livre e espontânea vontade, ao juiz federal medidas no sentido de proibir isso. Entendeu? E o juiz federal acatou. Procurador? Eu não lembro o nome dele. Vem nos documentos. Bom, uma dúvida que eu tenho a respeito dessa questão do fato dele ser usuário de drogas. E que nesse sentido, nesse episódio está sendo encarado como um problema de saúde pública. Caso seja confirmado através desse teste toxicológico de que ele realmente estava sob efeito quando praticou esses atos, há a possibilidade dele ser preso por conta disso? Aí são duas formas de o juiz tratá-lo. Ou prende, ou manda interná-lo compulsoriamente. Um dos dois. Não existe terceira opção. Mas assim, mesmo ele sendo internado, ele não pode sair, por exemplo. Não. A internação compulsória é a privação da liberdade. Isso eu não estou entendendo. Qualquer pessoa que é presa, seja lá com qual quantia for de drogas consideradas menos, mas ele não foi pego com a droga. Sim, mas é de conhecimento de todo mundo que ele é um usuário, né? Ele é confesso. Ele é confesso, todo mundo sabe disso. E para que fosse, por exemplo, não caberia a Polícia Federal fazer uma investigação não só ir na casa dele, fazer esse levantamento, mas já que ele está ameaçando um senador da República de fazer uma investigação no sentido de ver aonde ele vai, porque quem consome não vai consumir um dia só e ficar uma semana sem consumir. Eu estou entendendo o que você está falando. Aí a Polícia Federal vê isso para evitar... Pode até estar fazendo isso, nós não estamos sabendo. Não é isso? Porque se você for olhar o inquérito, a Polícia Federal fez todo um levantamento prévio da vida dele. A Polícia Federal levantou onde ele mora, para poder fazer a busca e apreensão. Então, é até que quando ele chega na Polícia Federal e diz, aqui o depoimento dele.
Começou 3 anos. que é usuário desde 2006 que faz uso de maconha e crack. Quando ele diz isso já no mundo jurídico já tem uma discussão, né, confesso. A Polícia Federal pode sim, nesse momento, estar investigando essa questão do uso do entorpecente, tráfico de droga, de onde ele compra. Não sabemos. Eu só tenho acesso àquilo que me interessa, que é o crime de ameaça. Eu acredito que está sendo feita essa investigação. Mas, doutor, então, na verdade, se ele se mostrar esses exames, é para provar se ele é inimputável. Porque, Na verdade, assim, se ele for, por exemplo, ele falar assim, sim, eu vou ler doente. aqui as perguntas que o juiz quer saber. Se ele faz uso de substância entorpecente, qual o grau de dependência? São os quesitos do juiz, só que você vai levar conta. A dependência química dele afeta a sua saúde mental? A dependência química, se existente, afeta a capacidade dele entender o caráter ilícito dos seus atos? Estava ele, à época dos fatos, inteiramente incapacitado de entender o caráter ilícito dos seus atos ou de determinar de acordo com esse entendimento? Eu acredito que não. Mas o juiz precisa dessa prova. Ele é um sujeito lúcido. Ele sabe que o que ele está fazendo é um crime de ameaça. Porque eu falo no seguinte sentido, se mostrar que ele é uma pessoa doente, isso não cabe prisão. Não vai caber prisão no caso dele, pode ser internação. Cabe prisão por crime de ameaça. Ele está sendo indiciado por crime de ameaça. E ele ameaçou no Facebook, ameaçou pessoalmente. Se houver uma reiteração, quer ver? O juiz fala que ele tem que ficar 200 metros longe A do Pedro. internação é uma forma de prisão. A internação é uma prisão. Ela é medida judicial. Sim, mas judicial, mas no sentido de internação e de Mas é uma repente ele se livra de uma prisão. Mas é aí uma que está. sentença. São tem duas- que ser são- feita, são só duas um coisas caso vai ser distintas. diferente. Uma é a questão das drogas, a outra é o crime de ameaça. Por que o juiz coloca 200 metros, evita dele estar no mesmo local que o Pedro em evento público? Porque se ele descumprir, ele está reiterando, além de desobediência, reiterando a conduta de ameaça. Aí ele vai preso. O próprio juiz diz isso na ordem de julgamento. Então, o problema das drogas está sendo tratado de uma forma. O juiz quer saber se o fato dele ser usuário de droga ele o incapacita para entender que ele está cometendo um crime. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas o juiz quer saber isso. E ele vai continuar respondendo pelo crime de ameaça. Se persistir na ameaça, ele vai preso. Ele pode ser internado compulsoriamente. Você sabe quando vão ser feitos os exames? Ele já foi intimado dessa decisão. O juiz já intimou o perito. E eu acredito que na próxima semana começam os exames. Doutora, aqui tem calúnia, injúria e difamação, 2011. Foi uma ação movida pelo senador, contra ele. Foi quando teve origem as ameaças. Isso. Pelas Na verdade, ameaças. ameaça não. Foi quando Foi teve quando, origem. eu falei que vocês não estavam aqui ainda, mas eu repito. Foi quando ele começou a escrever artigos atacando a honra do Pedro. Até quando ele escrevia artigos criticando o Pedro, estava tudo bem, crítica faz parte do jogo. Mas ele começou a acusar o Pedro de cometer crimes. Ele escreveu Pedro Tagli a máfia dos combustíveis, que Pedro participava de máfia. Aí nós começamos a processá-lo criminalmente, ações que andam até hoje. Né? Esse tem cada mãe, que a mãe pediu aqui. Esse é o depoimento da mãe. Constrangimento legal, lesão corporal, Isso. furto, perturbação. Esse depoimento da mãe originou um processo lá no Dr. Mário Bono, onde o Ministério Público já pediu a internação compulsória dele. Já pediu. É outro processo, tá? O Dr. Mário Bono não sei se despachou ainda. Então, hoje de manhã eu fui na coletiva dele e eu perguntei para ele, mas o que você espera? Qual é a sua decisão? O senhor quer que o senador não seja mais senador? O que o senhor quer? E aí eu volto a pergunta para o senhor também, como assessoria jurídica do senador. O senhor falou que não é mais uma questão apenas de uma briga ou de briguinhas que ficam entre o jornalista e o senador. Mas o que o Pedro Tagli quer? Ele quer, além da distância, qual é a definição do senador nesse momento? Ele só quer que esse caso seja solucionado? O que ele Bom, quer? primeiro que o senador não vê isso como uma briga entre o senador da República e o jornalista que o critica. Não. Tanto não é que se fosse assim o Pedro estaria aqui, não seria eu a dar essa entrevista a falar com vocês. O Pedro não vê isso como uma
uma tentativa de intimidação dele para um jornalista. Ele não reconhece o trabalho do José Marcondes como um trabalho jornalístico. Quando nós percebemos o tipo de pessoa que ele é, as ameaças que ele começou a fazer, nós entendemos que é um problema de ordem legal, jurídico. Não é um problema político. E o Pedro encara isso dessa forma. É um problema jurídico de um usuário contumaz e, confesso, de entorpecentes que o está ameaçando. Ponto. Pedro não vê aí uma crítica jornalística, uma postura, não. Ele vê isso. É como se fosse um doente mental ameaçando o senador Pedro Taques. Ele vê o caso assim. E o que ele faz, Pedro? Autoridades, tem um sujeito aqui, pelo visto descontrolado, porque ele confessa que é usuário de drogas, ele bate na mãe, tem um depoimento aí. Quer dizer, se ele bate na mãe por causa de dinheiro para droga, o que ele não vai fazer comigo? Então, autoridade, Polícia Federal, Ministério Federal, Justiça Federal, tome providências. É um problema de ordem legal, não é um problema de ordem política, muito menos, e longe disso, como querem alguns colocar, ao Pedro está ameaçando um jornalista porque ele está criticando. Não. O Pedro está tomando as medidas que o Estado lhe permite contra uma pessoa desequilibrada que o está ameaçando. Ponto. Só isso. Nada além disso. É que a mãe dele diz que ele não agredia somente a ela, né? Ele ensinou a ela e os demais familiares. Na verdade ele agredia porque eles se recusaram a dar dinheiro para ele comprar. Não, sim, mas aquela está dizendo que agredia a ela e outras pessoas. O juiz federal, inclusive, manda o oficial Dr. Mário Kondo para o Dr. Mário Kondo informar que fim levou esse processo. A última movimentação que eu vi era o Ministério Público, por causa desse depoimento da mãe dele, pedindo a internação compulsória. O Pedro, na verdade, ele quer que as autoridades se encarreguem desse rapaz. Tratem-no do vício, talvez até sem o uso de entorpecente, ele deixe de fazer essas ameaças, talvez. Mas o Pedro quer que se encarregue de cuidar dele. Na verdade, por isso que eu disse no início da nossa conversa, é um caso de saúde pública, é mais um usuário de drogas no Brasil que está com a vida esculhambada, a vida acabada. Agora, por que ele resolve ameaçar o senador Pedro Taques? Aí já não sei dizer. Isso eu já não sei. Por que ele elegeu o Taques? Por que ele elegeu o Pedro como alvo de suas ameaças? No Facebook, pessoalmente, lá na porta do tribunal? Não sei dizer. Aí eu já não sei dizer. Se você lê o blog dele, você vai ver que ele trata, não só o Pedro, mas vários personagens, ele trata dessa forma. Ele segue uma linha de um certo jornalismo aí que muita gente aplaude, que é o CQQ, né? O Reinaldo Azevedo, essa gente que escreve incentivando, por que o Renan consegue entrar no avião e ninguém dá uma cuspida nele? Entendeu? Existe esse jornalismo hoje. Existe, claro. Exato. Né? Jornalismo da Veja. Jornalismo que cita esse tipo de comportamento. Eu juntei aí também, me permita interromper. Mas de uma certa maneira, inclusive, o Pedro Taques ele sofre um apoio desses setores de jornalismo. Entendi. Ele tem espaço na Veja, então ele vira alvo. Né? Porque ele também se alinha, né? Ele está lá ao lado dos caras, que é chamado pelos setores, certos setores, dizem, é o partido da imprensa golpista. Você acompanha isso? Existe uma disputa. Existe. Então, o Muvuca, com a sua cabeça torta, entra nesse circuito. Né? Aqui em Mato Grosso nós temos, por exemplo, a Adriana Vandoni. Você abre lá, você vê ela dizendo, aquela médica lá do Paraná precisa visitar o Chaves. Eu vi, eu publiquei republiquei uma. Mas aí nós estamos no campo da clínica. Exato, mas a minha mulher do Paraná, o que ela faz? Ela assassina os caras. Entendeu? O que é ilegal. O que é ilegal. Então você está incentivando o crime. Entendeu? Então é um ambiente conturbado, né? Ela mesma já foi processada. Então, é um ambiente conturbado. Quando se aplaude esse jornalismo, se cria os muvucas. Você quer ver outra coisa, não? Ele fala, Pedro me processa, tem 7 processos. Mas que instrumento nós vamos utilizar contra alguém que vai para a internet e escreve que o Pedro participa de máfia?
Não, O que o Pedro vai fazer aqui? Tem que processá-lo por Não, sim, aguardar e tal. Né, Paulo, uma questão. Hoje lá pela manhã, na coletiva dele, Eu não acompanhei, não. O que ele falava? disse que, dentre outras coisas, que o Pedro chegou, ele fez várias acusações. Ele falou que tem uso de trabalho escravo, pessoa. É a máfia do combustível, mas Não, ele falou de trabalho. Futuro e da Da JBS, que é trabalho escravo. Isso não cabe em cada uma dessas acusações num processo? Como que funciona? Veja bem, isso? eu Porque falei- ele fala de desmatamento, de crime ambiental. O que eu disse Pedro para o Pedro, promove. nós temos ações, 7 ações contra ele. Quando nós percebemos que ele é um usuário, confesso, de entorpecente, por que eu sempre digo isso? Não, é o grande dado, né? Por quê? A questão é isso. Eu não sei se Ele pode ser um taxi driver da vida, né? Você lembra? Vamos supor, ele falou de No dois taxi casos. drive lá, o Roberto De Niro é o usuário lá e tal, que o momento se descontrola e acaba atentando. O que eu quero colocar é o seguinte, Enoque, vamos dizer isso que ele falou aí hoje. Ele estava sob efeito de entorpecente ou estava lúcido? Eu não sei, eu não estava lá. Lá no tribunal. Lá no, hoje, nessa fala. Ah. Então o que eu disse ao Pedro? Pedro, vamos deixar a justiça se encarregar desse assunto dele da droga, até porque se tudo que ele for falar, a gente entrar com um processo e ele for declarado inimputável, Pode. esses processos todos vão acabar. Porque quando é inimputável, não tem processo. Então, não dá para saber se o que ele fala é fruto de uma acusação, que eu acho que não é, porque é completamente estapafúrdia. Vai precisar desse parecer Vai aí. precisar dessa decisão aqui. E se o juiz falar assim, olha, ele tem conhecimento do que ele fala, Aí sim. a droga não interfere, aí é outra história. Então, por enquanto, nós vamos entender o seguinte: o que ele está falando, ele está sob efeito do entorpecente ou não? Eu não sei. Eu não sei, porque ele diz que é usuário quanto mais desde 2006 de crack e maconha. Então não tem nada para a gente fazer por enquanto. Vamos aguardar agora o desmembramento da Justiça Federal. Eu juntei também para vocês no final, esse cidadão fez uma representação contra o Pedro no Senado, no Supremo. Já tem o parecer do Dr. Roberto Gurgel pelo arquivamento e a decisão. Geral da República. Isso. Foi Aí essa suposta máfia. ele deu entrada no Supremo a tal, o envolvimento do Pedro com a tal suposta máfia. O Procurador-Geral da República deu parecer pelo arquivamento e o ministro Joaquim Barbosa já ordenou o arquivamento feito. A cópia dos dois também estão aí. O senhor poderia explicar a ordem cronológica dessas 7 ações? Como Claro. foi o